no coração de uma das regiões mais voláteis do mundo, uma pequena faixa de terra testemunha silenciosamente a ascensão e queda de impérios, guardando segredos que ecoam até os nossos dias. Esta é a história de Gaza, um lugar onde a areia do deserto se mistura com os destroços de civilizações e onde o passado não está morto, ele sequer é passado. Nossa jornada começa não nos noticiários de hoje, mas nas antigas rotas de caravanas que cortavam a península do Sinai, conectando o Egito à Mesopotâmia. Gaza era a última parada antes do deserto implacável ou o primeiro sinal de civilização após a travessia, uma joia cobiçada por sua posição estratégica. Milênios antes dos conflitos modernos, faraós, reis assírios e imperadores babilônios registraram em seus anais a importância vital de controlar esta encruzilhada do mundo antigo. A arqueologia revela camadas sobre camadas de história, onde cada escavação desenterra as marcas de uma nova conquista, de uma nova cultura que ali floresceu e pereceu. As referências bíblicas a Gaza a pintam como uma das 5 cidades principais dos filisteus, um povo enigmático, cuja origem ainda é debatida por historiadores. A narrativa de Sansão e Dalila, com seu clímax dramático em um templo em Gaza, não é apenas uma história de força e traição, mas um testemunho do profundo antagonismo cultural daquela era. Este antigo conflito entre os israelitas e os filisteus lança uma sombra longa, cujas nuances de identidade e território ressoam de maneiras inesperadas nos debates atuais. Alexandre o Grande, em sua marcha para o leste, encontrou em Gaza uma resistência feroz. Um cerco que durou meses e que se tornou lendário por sua brutalidade e pela tenacidade de seus defensores. A cidade que se recusou a Kerversei, ao maior conquistador de sua época, demonstrou uma resiliência que se tornaria sua marca registrada ao longo dos séculos. Sob o domínio romano, Gaza transformou-se em um próspero centro comercial e cultural, um polo helenístico conhecido por sua escola de retórica e suas vinícolas. As ruínas de igrejas bizantinas com mosaicos espetaculares contam a história de uma era em que a cidade foi um importante centro do cristianismo primitivo no Oriente. A chegada do Islã no século VII marcou outra virada fundamental, integrando Gaza às novas rotas de poder e fé, que redesenhavam o mapa do mundo conhecido. As cruzadas trouxeram novos senhores à região, e mais uma vez, Gaza se viu na linha de frente de um confronto civilizacional entre o Oriente e o Ocidente. O Império Otomano governou a região por 400 anos, um período de relativa estabilidade, mas que semeou as sementes das futuras disputas nacionalistas. Napoleão Bonaparte também marchou por suas planícies, compreendendo, como todos os generais antes dele, que o controle de Gaza era a chave para o Egito e para todo o Levante. O século XX trouxe o mandato britânico, o colapso do Império Otomano e o surgimento de novas fronteiras que redesenharam radicalmente o destino de seus habitantes. A criação do Estado de Israel, em 1948, transformou Gaza em um epicentro de deslocamento, abrigando centenas de milhares de refugiados palestinos e redefinindo sua demografia para sempre. A geografia de Gaza é, em si, um fator determinante de seu destino. Uma faixa estreita de terra, com acesso ao mar, imprensada entre nações e interesses geopolíticos complexos. Sua posição na Via Maris, a Estrada do Mar, uma das rotas comerciais mais antigas da história, foi tanto uma bênção quanto uma maldição, atraindo comerciantes e conquistadores. A escassez de recursos naturais, como a água, é um drama antigo que a tecnologia moderna não conseguiu resolver, tornando-se um ponto de tensão constante. Analisando a história, percebemos que Gaza nunca foi um lugar isolado, mas sempre um reflexo das dinâmicas de poder regionais e globais. Os túneis que hoje marcam a paisagem subterrânea de Gaza não são uma invenção moderna, são a reinterpretação de uma tática de resistência e sobrevivência tão antiga quanto os próprios cercos. A resiliência de seu povo, forjada por milênios de ocupações e guerras, é um elemento intangível, porém crucial, para entender a complexidade da situação atual. As profecias bíblicas, especialmente em livros como Sofonias e Zacarias, mencionam Gaza em contextos de julgamento e desolação, refletindo a turbulência histórica da cidade. Esses textos antigos, quando lidos não como previsões literais,
mas como comentários geopolíticos de sua época, revelam o quão antiga é a percepção de Gaza como um lugar de conflito. Eles descrevem um ciclo de destruição e reconstrução, um padrão que de forma trágica se repete ao longo de sua existência documentada. A arqueologia submarina na costa de Gaza começa a revelar segredos de antigos portos e navios naufragados, testemunhas de um comércio global que conectava a região ao Mediterrâneo. Essas descobertas nos lembram que, para além da guerra, Gaza sempre foi um lugar de intercâmbio, um ponto de encontro de ideias, mercadorias e culturas. A identidade de Gaza é, portanto, um palimpsesto, um manuscrito onde novas histórias são escritas sobre as antigas, mas sem apagar completamente os traços do que veio antes. Os nomes das ruas, as tradições familiares, a culinária local, tudo carrega ecos de um passado profundo e multifacetado, que desafia narrativas simplistas. Compreender a profundidade histórica de Gaza não é justificar ou validar qualquer posição no conflito atual, mas sim reconhecer a complexidade das raízes que o alimentam. A disputa por terra, por identidade, por segurança, não começou no século XX. Ela é a continuação de um diálogo tenso que atravessa as eras. Os grandes impérios do passado se foram, mas a importância estratégica de Gaza, como ponte entre a África e a Ásia, permanece um fator geopolítico inalterável. A luta pelo controle de suas fronteiras e de seu acesso ao mar é a versão moderna de uma disputa que faraós e imperadores travaram com bigas e espadas. O isolamento geográfico imposto hoje contrasta ironicamente com seu papel histórico de ser um dos lugares mais conectados e cosmopolitas do mundo antigo. As narrativas que definem o conflito são, elas mesmas, campos de batalha, onde a história é usada como arma para legitimar reivindicações e desumanizar o outro. A arqueologia, nesse sentido, torna-se um campo politizado, onde cada descoberta pode ser usada para reforçar uma narrativa nacional em detrimento de outra. A história secreta de Gaza é a de que sua tragédia atual não é uma anomalia, mas a mais recente manifestação de um padrão geográfico e histórico implacável. Observar as ruínas de uma sinagoga antiga ao lado de uma mesquita histórica e de uma igreja bizantina é testemunhar a complexa teia de coexistência e conflito que define este lugar. A memória coletiva de seu povo é longa, carregada de narrativas de perda e de esperança, de destruição e de uma teimosa vontade de reconstruir. Os debates sobre soberania e autodeterminação encontram em Gaza um de seus cenários mais antigos e intrincados do planeta. As potências globais de hoje, com seus drones e diplomacia, estão apenas desempenhando os papéis que os impérios da antiguidade já exerceram sobre este mesmo palco. O ciclo de violência que choca o mundo é alimentado por traumas que se acumulam geração após geração, enraizados nesta terra contestada. A questão de Gaza nos força a confrontar a natureza duradoura dos conflitos humanos, onde a geografia é o destino e a história é uma ferida aberta. As antigas profecias falavam de uma encruzilhada de nações, um lugar de passagem e de confronto. Uma descrição que permanece surpreendentemente precisa. A resiliência de Gaza é a de uma cidade que aprendeu a existir na fronteira, no limite, no ponto de fricção entre mundos. Cada camada de solo em Gaza é um arquivo histórico, um registro silencioso das esperanças e dos fracassos de inúmeras gerações. A história nos ensina que nenhuma paz foi duradoura. Em Gaza, sem que as dinâmicas de poder regionais mais amplas fossem abordadas, a busca por segurança de um lado e por liberdade do outro é o eco moderno de um dilema tão antigo quanto as primeiras muralhas erguidas na cidade. Os relatos de peregrinos e viajantes da antiguidade descreviam a riqueza de seus mercados e a sofisticação de sua cultura, um retrato que contrasta dolorosamente com as imagens de hoje. Ignorar a profundidade histórica de Gaza é como tentar entender uma árvore olhando apenas para suas folhas, sem jamais considerar a complexidade de suas raízes. O que está em jogo não é apenas um território, mas a própria alma de um lugar que serviu como berço e túmulo para tantas civilizações. A geopolítica moderna, com suas linhas traçadas em mapas, muitas vezes ignora as linhas invisíveis da história e da identidade que realmente movem as pessoas. O conflito sobre quem tem o direito de contar a história de Gaza é tão intenso quanto o conflito
pela própria terra. A arqueologia bíblica oferece um contexto, não uma solução. Um lembrete de que as tensões na região são tecidas com fios milenares. A cidade se tornou um símbolo, uma representação condensada de questões muito maiores sobre justiça, poder e pertencimento no século XXI. Os antigos deuses e impérios se foram, mas a luta pela pequena faixa de terra que eles tanto cobiçaram continua com uma nova intensidade. A história de Gaza é um lembrete sóbrio de que as feridas do passado, quando não são curadas, continuam a sangrar no presente. Talvez a lição mais profunda que Gaza nos oferece é que a paz é um processo de reconhecimento mútuo das histórias, e não a imposição de uma única verdade. O que vemos hoje não é o início de uma história, nem o seu fim, mas um capítulo doloroso em uma das narrativas mais longas e contínuas da humanidade. Porque no final, a poeira que sobe dos escombros de Gaza carrega consigo os ecos de todas as batalhas que já foram travadas neste chão antigo. A verdadeira arqueologia aqui não é apenas desenterrar pedras, mas escavar as camadas de dor e memória que definem a condição humana. Pois talvez o maior legado de Gaza não seja o de suas ruínas, mas o de sua incansável e trágica capacidade de continuar a existir. Escolha uma das opções que estão aparecendo aqui na sua tela e continue nesta jornada conosco. Nós nos encontramos lá no próximo vídeo. Obrigado.